Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti por mais um ciclo que se abre para a nossa aprendizagem na seara espírita cristã. Que nós possamos realizar os bons propósitos neste novo ano, possamos continuar nos estudos que temos realizado, tanto este virtual quanto o presencial, às segundas-feiras, terminando o tema do Apocalipse. Nós sejamos felizes neste momento, na abordagem do assunto, no comentário. Agradecemos por esta prerrogativa que nos permite estudar, estando em nossos lares, aproveitando os recursos extraordinários que a tecnologia nos oferece, buscando o enriquecimento intelecto-moral. Nós solicitamos a conexão com o nosso grupamento, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que nós possamos ter o respaldo, o amparo, a orientação, a proteção dos mentores amigos, enriquecendo nossos estudos e que também o trabalho possa ser compartilhado nas dependências da casa, com todos aqueles que queiram participar conosco deste estudo. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Retomando então o estudo das terças-feiras, neste novo ano que se abre para nós. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, com o tema Objetivo da Encarnação, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Vamos lá, questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a um sem fadigas sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Perdão. A voz falhou aqui. São muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses efeitos. Muito bem. Então, nós aqui estamos estudando o assunto com aquele conhecimento que nós já temos de que espírito com letra maiúscula refere-se ao espírito formado na faixa da humanidade e já recebeu a coroa da razão, que é quando ele tem as duas opções abertas, o caminho do bem e o caminho do mal. O que significa isso? O caminho do bem
é o caminho que todos os espíritos vão seguir num dado momento. Porque o determinismo divino é o do bem, é o da felicidade e da perfeição. Mas quando o espírito adquire a faixa da razão e que ele tem, pelo desenvolvimento da inteligência, do pensamento contínuo, da inteligência, que ele já então tem condições de escolher entre o bem e o mal, então ele opta. Lembrando, amigos, que aqui nós temos uma bifurcação muito sutil. O que é o caminho do mal? É o caminho do egoísmo, do amor próprio exacerbado. Esse é o caminho do mal. Então, nós nos deparamos aqui com aquele momento em que o espírito, graças à abertura da razão, começa a ser instruído quanto às diretrizes divinas para libertar-se daquele determinismo do instinto que ele desenvolveu quando princípio inteligente. Então, o caminho do mal é o caminho do egoísmo. Isso que nós temos que ter em conta aqui no nosso estudo. Estamos falando aqui de um movimento místico, tá? Muito do gosto dos religiosos, em que nós vamos seguir a Jesus ou Satanás, por exemplo. Não estou falando disso, não. O caminho do mal vai ser o caminho dos desejos pessoais plenamente atendidos, sem levar em conta o interesse do próximo. Estamos falando disso, não é? Então, todos são criados simples e ignorantes. Então, quando o espírito se forma e está preparado para receber a coroa da razão, ele é simples e ignorante ainda. O assunto não é fácil. O assunto é complexo, tá? Porque o contexto aqui, o contexto não é o contexto de princípio inteligente, é o contexto de espírito formado, certo? Isso que nós temos que entender aqui. Que o princípio inteligente, ele segue o determinismo absoluto da lei, tá? Qual lei? A lei do instinto, que ele vem desenvolvendo. Esse instinto que ele vai desenvolvendo é o embrião dos sentimentos. Os instintos são embriões do sentimento, de todos os sentimentos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça, assim como do amor ao próximo, da bondade, da tolerância, da paciência e da compaixão. O instinto é embrião de todos os sentimentos. Tá claro isso aí, amigos? Alguém quer fazer algum comentário? Pensando nas duas perguntas aqui, como a gente sabe que a encarnação ela não é uma punição, né? Como até a gente pega o rustenguismo, né? Ele, pela maneira como ele aborda as coisas, ele coloca a encarnação como uma punição, né? Para a gente levar isso em conta, a gente poderia até entender a 133A dessa forma, né? Mas acontece que a encarnação não é uma punição, ele é um processo de instrução, né? De aprendizado, intelecto e moral. Então, a encarnação ela não ocorre porque eu fui
ruim lá atrás, não. Ela vai ocorrer para todo mundo. Certo? Porque você vai começar a fazer as opções, você vai definir o tanto que você é avarento, que você é egoísta, que você é orgulhoso. É agora na forma humana, né? Na fase animal, você não tem essa avaliação. Então, à medida que você começa a ter o contato com essas situações, é que vai definir, né, o quanto você conseguiu se modificar mais rápido ou menos rápido a partir do aprendizado que você recebeu da vida, né? Então, Sim. dentro desse princípio, a, a, a reencarnação ela vai ocorrer como aprendizado e para todos os espíritos, né? Faz parte da evolução natural nossa, né? Sim. Aí, quando a razão se abre, então o espírito é colocado em contato com as revelações daquelas diretrizes que são trazidas do alto para acelerar o progresso. Porque aquele que não quer seguir a revelação, ele vai aprender no caminho empírico da experiência, pela dor, a evitar aquilo que traz sofrimento. Com o tempo, ele vai entender que o que traz sofrimento é o que está sendo dito aqui na A, imperfeição. O que traz sofrimento é a imperfeição, que é desenvolvida na faixa da humanidade. Os animais não têm imperfeições, eles têm potenciais, que são os instintos, que vão se tornar imperfeições quando o espírito opta por atender o bem exclusivamente a si mesmo, que é a definição do mal que aprendemos com André Luiz no livro Ação e Reação, que é o mal. O bem feito exclusivamente a si mesmo. Isso que é o mal. Porque desenvolvemos imperfeições e as imperfeições trazem tormentos internos, desequilíbrios, desarmonias, síndromes, fobias, depressões, angústias, amarguras, tormentos decorrentes das imperfeições, que vão, se não combatermos o trabalho aí que o Luiz mencionou, pelos esforços, por domar as inclinações más, essas imperfeições vão, no tempo, se tornar doenças, se tornar disfunções no campo orgânico. Porque nós vamos aprender a desgostar do desvio que fizemos. Certo? Então, o contexto aqui: aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desse dentro. Então, nós não estamos conversando aqui com princípio inteligente, estamos dialogando aqui com o espírito formado. Porque o animal não tem ciúme, não é avarento, não tem ambição, consequentemente, não vai sofrer torturas que se originam desses defeitos. Que torturas que, se não forem combatidas, vão levar à delinquência, ao roubo, ao crime. Certo? Então, a decálogo, diretrizes para nós evitarmos, amigos, desenvolver inveja, ciúme, avareza, ambição. Porque aí nós vamos começar a
sermos instrumentos da justiça para os retardatários, que é a função dos perversos. Nós temos aprendido, por exemplo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá no item 15, que aqui na Terra nós lidamos com a perversidade humana, com a inclemência da natureza, do trabalho que tem o objetivo de desenvolver as qualidades da inteligência e do coração. Então, o perverso se torna instrumento da justiça para quem é invejoso, ciumento, avaro, ambicioso ao extremo, que foi e não se corrigiu. Então, escândalo necessário. Quem que traz o escândalo necessário? Os delinquentes, os perversos, os violentos, os insubmissos e esses espíritos que não quiseram seguir o caminho do bem. Então, o caminho do bem, ele é didaticamente apontado, definido para os espíritos com a razão desperta, por exemplo, no Decálogo, que é o caminho do bem de forma didática. 10 mandamentos. Caminho do bem. Jesus resumiu em 2. Esse é o caminho do bem. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então esse é o caminho do bem. Agora, o espírito enamorado de si mesmo, ele toma o bem exclusivamente para si mesmo, como sendo atendimento de todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus apetites, e aí é que ele vai dando campo para o que nós estamos vendo aqui, ó. Por exemplo, ou, como Emmanuel vai nos ajudar no livro Pensamento e Vida, o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência em todas as direções. Então, nós não estamos falando aqui de nada místico, o caminho do bem. Os espíritos são criados perfeitos, aí lá no mundo espiritual, eles resolvem que vão se rebelar contra Deus, aí começa a reencarnar, nada disso. Isso aí não está de acordo com o ensino generalizado, concordante dos espíritos superiores. Dos espíritos superiores com os quais Kardec trabalhou. Agora tem espírito de toda a natureza. Tem espírito com letra maiúscula, que não é superior, que ditou aí obras estranhas, com conceitos estranhos, não foram submetidos ao ensino generalizado universal, como é o caso aí da obra de João Batista Rusteng, que é uma obra de espíritos mistificadores, a própria médium falou isso. Então, nós temos que lidar com isso no movimento espírita. Durma-se com um barulho desse. Não é? Durma-se com um barulho desse aí. Então, vamos aí ter um Deus, então, que ele é falível, porque ele criou os espíritos perfeitos e os espíritos se rebelaram, então ele é um Deus falível. Aí, para consertar a falência, eles começam a reencarnar. Mas aí o sistema continua falido, porque eles continuam rebeldes aí, são transmigrados de mundo em mundo. Perceberam? Então não tem sentido tal teoria. É um negócio esdrúxulo. E tem filósofo também, tem um filósofo aí que foi abraçado pelos espíritas, cujas obras aí são mais ou menos semelhantes ao Rusteng,
contraria o ensino generalizado, universal, concordante dos espíritos, mas aqueles espíritas mais místicos também abraçaram, tentam enxertar aí no movimento espírita e, de vez em quando, tem que falar aqui, não é? Lamentavelmente, lamentavelmente. E vamos embora, vamos em frente. Então está clara a questão aqui, amigos. Isso aqui só é compreensível levando-se em conta o espírito na faixa da humanidade. Eu acho interessante nessa questão, que está bem assim, bem explícito, a questão da individualidade, porque essa relação de necessidade de encarnação está diretamente ligado a realmente a vivência de cada um, a experiência, as escolhas de cada um, né? Então, como o Luiz falou, o planeta hoje que nós habitamos é onde nós estamos em formação, né? Num grau de formação. Não sei exatamente qual o grau que a gente seria classificado, mas a gente já não está naquele princípio que, né, das primeiras encarnações. A gente está num processo ainda de formação, né? Eu até formação assim, do segundo Adão, que é o homem moral. Progresso, formação do progresso moral. Eu até costumo brincar. O protótipo é Jesus. Isso mesmo. E aí, por exemplo, a gente fechou um ciclo agora, né? Iniciando o ano de 2024. Eu não sou pessimista, mas eu sempre penso que cada ano que se completa, né, um ciclo que se fecha, a tendência realmente é a gente ser mais cobrado, ou a gente ter realmente uma responsabilidade maior, porque o tempo passa e quanto mais a gente está aqui, mais são as oportunidades dessa formação, né? Então, assim, eu não tenho expectativa de que vai ser um ano, assim, melhor no sentido de dificuldade. Eu acho que as dificuldades vão se tornando maiores, entendeu? Não sei se tem uma relação direta com o que vocês estão falando, mas como a gente está nesse processo de formação aqui, eu acredito que esses períodos, né, esses ciclos, eles se modificam de acordo com o que é preciso para a gente vivenciar aqui na Terra, né? O que nós podemos dizer a respeito dos ciclos é que eles são matemáticos. Nós estamos vivendo a última oportunidade. Então, somos trabalhadores da última hora. A última oportunidade para nós desenvolvermos o padrão moral consentâneo com a regeneração. Porque os espíritos que não querem seguir essas diretrizes estão sendo transmigrados. Nós temos presenciado esse movimento na nossa reunião da segunda-feira, desde muitos anos, e tem se acentuado nos últimos tempos. Temos tido a visita com mais frequência de espíritos que estão partindo da Terra. Esse movimento também está sendo presenciado em outras casas, e porque nós estamos aí no limiar de grandes transformações. Eu tenho compartilhado aí com vocês as comunicações aí que temos recebido às sextas-feiras, dizendo que nós vamos ter momentos mais difíceis, aí pelo menos até 2057 ainda, momentos mais difíceis, e estamos vivendo esses momentos. As guerras aí têm se tornado mais frequentes, ameaças de mais guerras, e ao lado de movimentos de progressos tecnológicos extraordinários. A China tem feito grandes progressos tecnológicos, espantosos mesmo. A mídia não mostra. Porque a mídia tem certo preconceito por causa de interesses econômicos em mostrar o que a China vem fazendo. Mas se vocês buscarem aí no YouTube,
saber sobre o que vem acontecendo na China, vocês vão ficar surpresos com o que eles estão realizando. Inclusive ajudando lá os árabes no Oriente Médio a plantar arroz no deserto. Com tecnologia lá deles, lá. Agora, isso não é divulgado. Não é porque aqui no Brasil, por causa aí de certas ideologias fundamentalistas aí que vocês aí presenciaram nos últimos anos, os chineses são tidos aí como sendo os que estão fora da jurisdição de Jesus, como se não fossem, estivessem reencarnados com a permissão de Jesus. Então, não se divulga muito os feitos deles aqui no nosso país. Por causa do preconceito religioso, do fundamentalismo, de ideologias estranhas que não tem nada a ver com o espiritismo. Nós aqui estudamos espiritismo, estudamos em espiritismo, estudamos a fraternidade universal, solidariedade, né? Nosso lema aqui deixado para nós por Kardec é trabalho, solidariedade, tolerância, dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós temos paralelamente às guerras que ainda permanecem, avanços espantosos, tecnologicamente falando, e particularmente feito aí pelos chineses. Nós temos aí padrão do mundo regenerado nas sociedades ali da Escandinávia, Noruega, Dinamarca, Suécia, mas o progresso moral ainda está deficitário e, lamentavelmente, as guerras são o efeito visível disso, e sobre isso Jesus nos alertou. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Isso é porque no nosso mundo interior vivemos murmurando acerca do próximo, vivemos em conflitos nos próprios lares, no próprio mundo interior, e no somatório isso se reflete no plano global. Criamos correntes de pensamento, correntes mentais destrutivas nesse caso, e aqui nós estamos sendo convidados a seguindo o caminho do bem, a estabelecer as correntes mentais construtivas. Então, como é que nós fazemos isso? Por exemplo, nós não estamos falando aqui de um sistema místico, não. O André Luiz nos ajuda dentro da pauta aí do que a Elana está trazendo para nós aí. Então, o mecanismo da mediunidade, vocês vão encontrar lá no índice, percorrendo o índice, vocês vão encontrar fácil lá. Correntes mentais construtivas. Vou trazer aqui alguns pontos aqui, ó. O espírito identifica o caminho justo para o próprio equilíbrio no trabalho ordenado com segurança. E aí ele encontra a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia. Estamos falando disso aqui, ó. Seguir o caminho do bem no plano. Vamos tirar a religião de fora. Para vermos que isso aqui se encaixa perfeitamente para todos. O espírito identifica a trilha indispensável para o seu clima ideal de euforia no caminho justo para o próprio equilíbrio,
no trabalho ordenado com segurança, sustentando-se em movimento contínuo. Como? André Luiz aqui vai detalhar. Seja no esforço intelectual em elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, no amanho da terra, no trato dos animais, nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando o estado de tensão. Então aqui André Luiz também usa a palavra espírito com letra maiúscula. Não é isso? Quando é que nós trabalhamos contrariamente? Correntes mentais destrutivas. Os referidos estados de tensão, que foi citado aqui pelo André Luiz aqui no item anterior, devidos a núcleos de força na psicosfera pessoal. O que é psicosfera pessoal? Todo o nosso campo vibracional pessoal que nos caracteriza. O conjunto dos pensamentos, emoções, desejos e sentimentos. Todos eles. Sentimentos virtuosos ou perfeições. Vamos lá, deixa eu... Os referidos estados de tensão, devidos a núcleos de força na psicosfera pessoal, procedem quase sempre à feição das nuvens pacíficas repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras. Isso aqui, vão escutando, mas não preocupa não, tá? Atraindo os campos elétricos que se fazem instrumentos de tempestade. O que nós estamos falando aqui? Que nós vamos criando as nuvens de pensamento, as nuvens de vibrações, de sentimento, e isso vai atrair de acordo com o mesmo teor. Então, se eu vivo em conflito no meu ambiente particular, com familiares, com um colega de trabalho, ou mesmo na casa espírita, eu estou emitindo correntes mentais destrutivas, que vão se somar a outras correntes mentais destrutivas e que vão desaguar aí onde existe uma carência do escândalo. E podem se materializar as guerras, como é o que está acontecendo. Então, tudo isso é uma somatória, tá, amigos? Nós temos uma parcelinha lá nessa situação aí. Ainda complementando, Júlia, a questão das doenças, né? Sim. Gerando desequilíbrio e gerando doença. É o que o André Luiz fala aqui, nesse trabalho dele aqui, em outros momentos, ele vai falar disso. Então ele continua aqui, ó. Acumulando em si mesmo as forças autogeradas. Ou seja, que nós mesmos geramos, tá? Não tem culpa de espírito, não. Nós mesmos é que geramos, tá? Os espíritos se aproveitam disso. Acumulando em si mesma as forças autogeradas em processo de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva, da qual muitas vezes se afasta, desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. Orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça.
Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação, se as criaturas conscientes, receberam aqui a conexão, estamos falando de espíritos formados, conscientes, pensamento contínuo, razão desenvolvida, coroa da razão, tá? Porque na pauta aí da humanidade, nós vamos ter espíritos na pauta, na faixa da humanidade, que ainda são inconscientes. Quem são eles? São aqueles que acabaram de desenvolver o pensamento contínuo, a razão está aí desabrochando, não conhece ainda o caminho do bem, são puramente instintivos, irracionais, certo? Por isso que, tanto aqui no Livro dos Espíritos, quanto aqui no livro de André Luiz, existe a distinção. Então vamos continuar aqui, ó. Se as criaturas conscientes não se dispõem, até porque aqui na questão 955, só para complicar mais um pouco, nós vamos aprender, corroborando o que estamos dizendo, nós vamos aprender que há espíritos que se encontram em nulidade moral, ombreando conosco na faixa da humanidade atual. São os selvagens, os semi-civilizados. Certo? Questão 955. Enquanto o espírito não tem perfeita consciência, amigos, das diretrizes que o Decálogo traz, ele está em estado de nulidade moral. Isso é muito importante nos conscientizarmos disso. De um modo geral, ali na nossa reunião de segunda-feira, são levados espíritos que têm consciência da lei. Tá? De um modo geral, salvo raríssimas exceções. Espíritos que estão na faixa da nulidade moral não são levados para reuniões de desobsessão, porque esses espíritos não estão nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Nós já trouxemos aqui o André Luiz falando disso no Ação e Reação. Tá? Quem que se encontra? Quais os espíritos que se encontram na região que nós chamamos de umbral? Espíritos conscientes que se recusaram a amar o próximo, praticar o bem. Não tem espírito simples ali, em sofrimento. Pode ter espírito simples fazendo trabalhos, mas em sofrimento, não. Tá? Ô, Júlio, agora os espíritos que estão em formação, que estão em nulidade moral, eles também estão em formação, né? Eles ainda não respondem, mas eles estão em formação. Formação intelectual. Isso. O que é que vai tirá-los da nulidade moral? A identificação entre o bem e o mal. Isso que vai tirá-los da nulidade moral. Por isso que o progresso intelectual ele precede o progresso moral. Por quê? Estão repetindo aqui o que vamos estudar mais à frente. O espírito precisa identificar perfeitamente o que é o bem e o que é o mal. Isso só acontece com o progresso intelectual. Então ele vai identificar o que é o bem e o mal e vai seguir o bem. Ah, o que é o bem? Decálogo. Caminho do bem, decálogo. Certo? Caminho do mal, egoísmo. O bem para si mesmo exclusivamente. Esse é o caminho do mal, amigo. Não é pegar o tridente, se vestir de capeta, Satanás, e sair em cruzada contra Deus, não. Isso é igrejismo, religiosismo, misticismo. Esqueçam isso.
Esqueçam isso. Estou falando aqui de progresso natural. Aí, evidentemente, que no mundo espiritual vão ter aqueles que vão se aproveitar dos muito místicos, dos religiosos, vão colocar a fantasia de Satanás, de demônio, Beelzebub, como, aliás, André Luiz dá um exemplo no livro Ação e Reação. De uma irmã que tinha tanto medo lá do demônio em forma de bode, que o espírito aparecia para ela com a forma de um caprino degenerado, depois da morte. Por que ela se viu nessa situação? Porque não praticava o bem. Tinha religião? Tinha. Mas só era religiosidade externa, religiosidade do templo. Isso não adianta nada, amigo. Vamos desculpar aí a franqueza. Ajuda? Ajuda. Tá ali, né? Enquanto tá ali, não tá fazendo outra coisa pior, não é isso? Mas, às vezes, tá pensando bobagem, né? Às vezes tá pensando bobagem. Nós estamos trabalhando aqui com aquele sentimento de religiosidade operante. E nós vamos operar. Então, continuando aqui. Ó. Se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecem para si. Aí nós temos que conhecer o que é trabalho digno. Então, precisamos do progresso intelectual para saber o que é um trabalho digno. Porque temos aí ladrões que dão graças a Deus que obtiveram um lucro a sua atuação. Nunca viram isso, não? Eu já. Se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecem para si a degenerescência das energias. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas, do mesmo sentido, arrojando-se a lamentáveis estações de aviltamento, em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes desvairadas ou caídas em monoideísmo vicioso se refletem mutuamente. Está falando aqui seguir essa ou aquela religião, amigos? Perceberam? Em nenhum momento André Luiz falou aqui em religião. Falou? Em nenhum momento. Então, dentro do processo natural da vida, temos condições perfeitamente, não sendo religiosos, sendo até ateus, se for o caso, e praticando isso aqui, estamos em boa situação em termos espirituais, mesmo quando o elemento não acredita no espírito, porque ele vai ter a mente, o mundo interior salutar, saneado, porque está movimentando energias aqui. E chegadas a semelhantes conturbações, aí vai chegar onde a Elana estava. Ao que a Elana falou aí antes. Chegadas a semelhantes conturbações, seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados ou desencarnados, que, em lhes vampirizando a existência, lhes impõem disfunções e enfermidades de variados matizes, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento. Que é a história da humanidade. Nós temos aí no mundo vastas províncias de alienação e de sofrimento, que são os redutos viciosos. Somos levados a isso pelo materialismo, que nega, por exemplo, quaisquer ideias de espírito, imortalidade.
de Deus, dos valores novos que a religião traz. Então, se essas pessoas não têm um lastro em ações bondosas na pauta do que estamos falando aqui, lamentavelmente vão se ligar às inteligências doentias, desencarnadas, que estão aí, convivem conosco. Lamentavelmente, amigos, para o ateu, para o cético, o espírito sobrevive à morte. E depois da morte, continuamos os mesmos. E vamos nos ligar àqueles aos quais nos afinizamos. Quem são esses? Aqueles que pensam da mesma maneira, têm os mesmos desejos, nutrem as mesmas emoções doentias, alimentam as viciações, certo? Buscam prazer desenfreado, a todo custo. Aí, é uma lei natural. Não adianta o elemento dizer, eu não acredito nisso e não vou sofrer o efeito. Vai sofrer o efeito. Então, nós aconselhamos aqui, por exemplo, estudar ao estudo do Espiritismo. O Espiritismo é aquela filosofia que mais nos esclarece quanto às consequências do que nos aguarda na vida após a morte. Eu aconselho os amigos a abrirem seus corações, aqueles que forem nos escutar, nos honrarem com a sua audiência no futuro e não acreditarem em nada, a estudarem o Espiritismo. Instruírem-se, ou pelo menos praticar o bem, buscar amar o próximo, superar vícios, não alimentar paixões, que aí os amigos vão se dar bem no mundo espiritual. Então, nós estamos vivendo hoje um tempo em que nós temos sofrido muito aí com as chamadas doenças psicossomáticas. Aí. O Luiz, aí, que é médico, pode acrescentar alguma coisa, até me corrigir se eu estiver errado. Por quê? Porque nós estamos no clímax de um ciclo. Não tem como avançar para o plano da felicidade perfeita se não levarmos em conta a realidade espiritual, a sobrevivência, a influência oculta dos espíritos na nossa vida, a reencarnação, a influência ao quantum vibracional negativo das imperfeições, que geram turbulências internas, que são turbilhões de forças. Nós estamos lidando com isso hoje aí no campo da psiquiatria, no campo da medicina. Haja remédios para ajudar as pessoas. Porque o que é que está faltando? Está faltando em larga escala, conscientização quanto ao que é o bem, amar o próximo, praticar as virtudes, desenvolver as virtudes. É isso, é o que está faltando. Por quê? Por isso é que estamos tendo movimentos de degredo, de banimento dos espíritos. São aqueles espíritos que não vão ter mais condições de continuar o progresso intelecto e moral na Terra. Já se cristalizaram. Por isso que para nós aqui temos a noção que somos os trabalhadores da última hora, efetivamente. Temos estudado no Apocalipse aí, que estão nos estudos disponíveis aí nesse nosso modesto canal, que existe um ciclo matemático anunciado pelos profetas, particularmente Daniel e João Evangelista, uma matemática extraordinária, que foi estudada por Isaac Newton. Isaac Newton estudou a matemática de Daniel, decifrou aquela matemática
E existe um documentário aí disponível aí no History. History, se não me engano, é o History 2. É uma série de episódios chamados O Efeito Nostradamus, episódio 8, que fala de Isaac Newton. Efeito Nostradamus, episódio 8, History Channel. Vale a pena, porque nós temos citado ele no nosso estudo do Apocalipse e vocês vão conhecer toda a história desses manuscritos, das preocupações do Newton, como ele escreveu, quem os descobriu, com quem eles estiveram guardados. Então existe uma matemática impressionante, tá? Nós aqui já falamos da data 1857. E fazendo cálculos com as profecias de Daniel, no capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs, nós chegamos à data de 1857. Não vou repetir aqui porque nós falamos disso com uma certa frequência lá nos estudos do Apocalipse. Então, temos aí um ciclo, sim, Ilana. 2057 é um momento importante, de um acontecimento importante. Não sabemos. Nós temos indagado aos espíritos na nossa reunião de sexta-feira e, de princípio, eles têm concordado conosco que nos parece que 2057 define a data a partir da qual espíritos endurecidos, cristalizados no egoísmo, não reencarnarão mais na Terra. Até lá, portanto, alguns ainda vão reencarnar, tá? Então nós vamos notar que a transição realmente é uma transição demorada. Transição de um mundo, expiações e provas, como o que nós vivemos. Muito sofrimento, muita dor, muita delinquência, discórdia. E para o mundo da regeneração, cujas características Santo Agostinho define muito bem, ainda vai demorar. Não quero desanimar ninguém, não, mas demora. Infelizmente. Por nossa própria culpa. Nossa própria culpa, certo? Porque nós, embora sendo religiosos, falando em grande escala, aprendemos com Jesus a amar o próximo, mas nós continuamos a odiar, a fazer acepção de pessoas, a não sermos tolerantes com aqueles que são diferentes. Como é que nós queremos um mundo da regeneração? Um mundo do reinado do bem, se nós ainda efetivamente não somos bons, segundo o padrão que vai tornar o mundo regenerado. Então, esse ponto aqui de André Luiz aqui nos ajuda muito a entender no plano prático, sem misticismo, aí o movimento de desenvolver a luz, alimentar correntes mentais construtivas, consequentemente combater as destrutivas, né? Porque a lei de conservação e de destruição trabalham em conjunto. Elas não são estanques, não são dissociadas, não. Se eu conservo o egoísmo, eu destruo o amor ao próximo. No meu mundo, onde? No meu mundo interior. Perceberam? É no mundo interior. Na verdade, é uma autodestruição, né? E continuo sendo um mau exemplo.
para quem me observa. Então, eu sou instrumento da justiça, do escândalo. Vou ter que ser tolerado na minha caminhada. Então, se eu desenvolvo o amor ao próximo, eu destruo o amor próprio exacerbado. Por quê? Porque o amor é o mesmo. O amor que eu devoto a mim mesmo é o mesmo que eu vou devotar ao próximo. Logo, se eu direciono o amor para o próximo, eu deixo de focar em mim mesmo, perceberam? Que é uma força só, não são duas forças. Então eu destruo o egoísmo. Então, esse é o caminho do bem. Caminho do bem. Por isso que Jesus sabiamente definiu os 10 mandamentos em 2. Resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é único, é o mesmo. Então é isso. Nós aqui estamos estudando esse assunto, nós já somos dos espíritos que estamos atrasados nesse processo. Por isso que somos os trabalhadores da última hora, porque somos os atrasados. Já deveríamos ter desenvolvido isso lá no tempo de Moisés. É verdade, Júlio. Eu fico pensando, as doenças mentais hoje tomaram uma proporção tão grande, né? Fala-se de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de transtorno. E isso está diretamente ligado com essa psicosfera, né? Sim. Então, as causas, elas estão dentro da gente mesmo, né? Exatamente. E isso impede que o mundo seja um mundo regenerado. Se você está falando de 1 bilhão que tem transtorno, nós estamos falando aí dos bilhões egoístas. E ainda vão ter transtornos futuros. Estamos falando dos bilhões de delinquentes. Dos bilhões de viciosos. Então a regeneração, amigo, lamentavelmente ainda demora. Não quer desanimar ninguém não, mas nós temos que deixar aquele pudor, tem um pudor, certo? Ah, não pode falar disso não, porque isso vai chocar, vai escandalizar, as pessoas vão sofrer, os coitadinhos. Amigo, nós estamos vivendo aqui o tempo da consciência, não é isso? Do espírito consciente aqui, ó. É o que a André Luiz está falando aqui, ó. Se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição e etc., então nós temos que tirar esse pudor que vem nos impedindo de avançar no campo da consciência desperta. O Luiz está rindo aí, Luiz. O que você quer falar? Pode falar aí. Não. Sorri aqui foi por causa da gatinha que deita. Ela é fora do contexto que eu olhei, por isso que eu sorri. Ela se joga no chão para ser acariciada, por isso. Gata é desse jeito mesmo. Muito bem, amigos. O tempo acabou, nós conseguimos estudar só uma questão. Quem quer fazer comentários finais aí? Ninguém? Quem vai fazer a prece hoje, então? Eu esqueci quem que é. Hoje. Bom. Hoje seria o Vander. Como ele não está, aí começa a ordem, o A. Começa com A. Então o A é o Arthur hoje. Chegou para... Momento, né? Fazer a prece, né? Então vamos lá, meus irmãos. Agradecemos ao nosso
bom e querido amado Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nesse aprendizado, nessa sequência de estudo, nessa sequência de crescimento interno e crescimento que nós estamos tendo aqui, e que possamos ser um instrumento para que tudo aquilo que estamos aqui aprendendo possa servir como algo que as pessoas e os nossos irmãos espirituais possam utilizar na busca de bons conhecimentos, de novas energias. Agradecemos aí aos mentores da nossa casa por essa luz, por esse caminho. Agradecemos a Deus pela passagem do nosso ano de 2023 para o nosso novo ano de 2024, e que sigamos aqui com muita força, muita luz, muita fé, muito foco, muito aprendizado, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja.